Primeiramente, Joanisval, eu gostaria de agradecer o senhor por ter aceitado o nosso convite em participar dessa entrevista. Eu sei que a sua agenda ela é apertada, né? E o senhor tirou um tempinho, né, para participar aqui com a gente. Essa entrevista ela consiste em uma atividade da disciplina de Política Internacional Contemporânea, que ela é dirigida pelo professor Tiago Guerri. E eu acabei me esquecendo, eu me chamo Alexandre e eu que sou o líder do grupo e assim como o meu colega, nós somos alunos do curso de Relações Internacionais e essa entrevista, ela tem como escopo, ela tem como objetivo da gente entender um pouco mais a história profissional dos profissionais que estão trabalhando no mercado de trabalho de relações internacionais. Certo. Para deixar um pouco mais contextualizado o pessoal que vai assistir o vídeo, nós estamos conversando com o Dr. Joanisval Brito Gonçalves, consultor legislativo do Senado Federal para a área de Relações Exteriores e Defesa Nacional, advogado, doutor em Relações Internacionais pela UNB, mestre em História das Relações Internacionais pela UNB, especialista em Inteligência do Estado, especialista em Direito Militar, especialista em História Militar, especialista em Integração Econômica e Direito Internacional Fiscal, bacharel em Relações Internacionais pela UNB e Direito pelo UniCeub, professor em cursos de graduação e pós-graduação e conferencista em instituições públicas e privadas nacionais e estrangeiras nas áreas de inteligência, segurança nacional e defesa, Direito Internacional dos Conflitos Armados e Relações Internacionais. Membro de associações nacionais e internacionais nas áreas de relações internacionais, segurança e defesa e inteligência. Autor de livros e artigos no Brasil e no exterior nas áreas de inteligência, direito internacional e relações internacionais, com destaque para as obras Políticos e Espiões, o controle da atividade de inteligência, atividade de inteligência e legislação correlata, Introdução às Relações Internacionais e Tribunal de Nuremberg, 1945-1946, a gênese de uma nova ordem no direito internacional. Condecorado com a Ordem do Mérito Militar no grau de cavaleiro e Medalha do Mérito Tamandaré, a Medalha do Pacificador, a Medalha Mérito Santos Dumont e a Medalha Amigo da Marinha. Agraciado com os diplomas de Amigo da Escola de Inteligência Militar do Exército e de Amigo da Agência Brasileira de Inteligência. O Dr. Joanisval foi meu colega na Unieuro, quando nós lecionamos juntos na Unieuro. Na época, ele tinha acabado o seu mestrado, estava publicando livros sobre o Tribunal de Nuremberg, e nós acabamos nos reencontrando através do Guilherme, que era estagiário dele no Instituto Pandiá Calógeras. Na época, o Dr. Joanisval era diretor no Instituto Pandiá Calógeras. Continuou, viu? Continua. Ótimo. Então, perfeito. Se eu esqueci de alguma coisa, me perdoe, mas esse é o gabarito, é o know-how da pessoa do Dr. Joanisval. Bom, então boa tarde, Dr. Joanisval. Eu me chamo Rafael e eu vou começar aqui com as perguntas, né? Então, antes de mais nada, mais uma vez, muito obrigado pela sua disposição aqui, tá compartilhando um pouco da sua experiência, né? Eu acho que vai ser bastante enriquecedor para nós, a nossa conversa aqui, porque também vai nos ajudar, né? Porque a gente está aí no último semestre, né, teoricamente, do curso de Relações Internacionais, a nossa última matéria, e então vai nos ajudar a ver além, né, do curso de graduação. Então, para começar, a gente gostaria que o senhor partilhasse um pouquinho mais com a gente sobre o início da sua graduação, né? A gente sabe que hoje os seus interesses de estudo giram muito em torno da questão da segurança internacional, né? Como é que foi? Esse interesse sempre esteve com o senhor presente, lá desde o início da graduação, ou se não, o senhor houve aí uma mudança no decorrer do tempo? Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso com a gente? Bom, vamos lá então, novamente a todo mundo, boa tarde. Obrigado pelo convite, o Lael entrou em contato comigo e falou um pouco do projeto de vocês e aí eu aceitei logo de cara, porque é sempre muito bom a gente conversar sobre o nosso curso de Relações Internacionais.
Já antecipo que tudo que eu disser aqui é uma opinião pessoal minha, né? É uma percepção muito pessoal, não representa nenhuma das organizações às quais eu esteja vinculado. E a ideia, então, é conversar um pouco e passar a minha experiência para vocês, passar um pouquinho do que eu vivi como relações internacionais. Então, com essa primeira pergunta aí do Rafael, a gente tem que voltar quase 30 anos no tempo, né? Eu ingressei em relações internacionais. Eu comecei o meu curso de relações internacionais no 1º de 1992, portanto, antes da maioria, com exceção do Lael, que o Lael já era homem feito nessa época, mas vocês, antes de vocês nascerem, eu acredito, né? E era um momento interessante, porque se a gente parar para pensar, quando eu fiz a minha matrícula, quando eu fiz o meu vestibular, naquela época era um vestibular de 4 dias, a gente não tinha Enem, não tinha PAS, não tinha nada disso. PAS a gente nunca teve, né? Era um momento em que a gente tinha um vestibular que era um vestibular muito complicado. Só havia praticamente o curso de Relações Internacionais aqui na UNB. Havia um curso que estava começando na Estácio de Sá, no Rio, voltado ao comércio exterior. Mas relações internacionais mesmo, a gente só tinha aqui na UNB. E o curso de Relações Internacionais, como vocês devem saber, é da década de 70. Né? A primeira turma formada é do final dos anos 70 aqui no Brasil. Então, nós passamos os anos 80, os anos 70 e os anos 80, com curso de Relações Internacionais só na UNB. Então, era um curso muito, na época, muito concorrido, não sei como é que está hoje. Éramos 23 por semestre que ingressávamos, e era muito legal porque o curso de Relações Internacionais, naquele momento, era um curso que era tudo muito novo e atraía gente de tudo quanto era canto do Brasil. Então, na época, na área de humanas, era o segundo curso mais concorrido. A concorrência só era menor, a nota de corte só era abaixo da nota de corte do direito, né? E acho que era o quarto na UNB como um todo. Então, era muito disputado, vinha gente de tudo quanto é canto. A gente tinha colegas dos vários estados da federação e tínhamos os alunos estrangeiros também. Eu acredito que continue assim na UNB hoje. A gente tinha, mas éramos algo em torno, contamos os estrangeiros, algo em torno de 25, 26 por semestre. E aí eu estou fazendo esse retrospecto porque quando eu entrei em relações internacionais, era uma época em que ninguém sabia o que era relações internacionais. Quando a gente ia fazer relações internacionais, todo mundo achava que a gente ia fazer comércio exterior, ou a gente ia fazer economia, ou não tinham muita noção do que era réu. E aí eu vou usar o termo réu porque é um termo nosso, de relações internacionais da UNB. O pessoal às vezes fala, aí a brincadeira que eu faço, RI para mim não existe, para mim existe réu, porque era o nome que a gente dava para o nosso curso, até porque era a sigla da época do Departamento de Relações Internacionais, que era REL, em contraposição ao Departamento de Ciência Política, que todos pertenciam ao Instituto de Ciência Política e Relações Internacionais, na época chamava POL, como deve ser até hoje, se não me engano, mas era REL. Então, a opção, como eu disse, eu entrei no 1º de 92, imaginem o seguinte, quando eu fiz o meu vestibular, quando a gente fez o vestibular para Relações Internacionais, a União Soviética ainda existia. Quando eu fiz a minha matrícula, a União Soviética ainda existia. Então, foi o final da Guerra Fria. E aquilo atraía alguns de nós muito. Eram temas, a gente tentava entender o mundo, como o mundo funcionava. Porque no segundo grau, quer dizer, a época chamada segundo grau, ensino médio hoje, uma das coisas que me angustiava muito nas aulas de história, de geografia, é que geralmente não dava tempo de terminar o programa. Então, a gente via
até o início do século XIX, no máximo, em história. E geografia era uma visão muito efêmera. E a gente ficava muito, eu particularmente, ficava muito ansioso, porque eu era muito curioso do mundo, gostava de tentar entender aquele mundo. E aí a opção por relações internacionais. Desde muito cedo eu quis fazer relações internacionais. E no segundo semestre de 1991 eu estava fazendo o meu ensino médio, segundo grau na época, e aí eu decidi ir conhecer o curso de Relações Internacionais. E aí fui como estudante ainda de ensino médio, de segundo grau, fui conhecer o curso de Relações Internacionais, fui à UNB, era a primeira vez que eu tinha ido à UNB, e aí eu cheguei lá, eu conto essa história, antes só fazer um parêntese, já que vocês estão acompanhando, vão ter que me aturar me escutando um pouco, velho é assim. Eu conto essa história no meu blog, no meu site, joanisval.com, www.joanisval.com. Eu conto um pouco disso e também conto como foi que eu cheguei a relações internacionais. Eu já queria fazer o curso, eu estava muito empolgado, e fui com um colega da escola, né? Ele estava muito mais voltado à ciência política. Fomos ao Departamento de Relações Internacionais, que ainda funcionava lá na FA. Hoje a gente está com um prédio próprio, né? Mas naquela época era na FA e a gente tinha Relações Internacionais, Direito e Ciência Política. E lá no Departamento de Relações Internacionais, eu tive a imensa satisfação de ser recebido pelo então coordenador do curso de Relações Internacionais, professor Eiichi Sato. Professor Eiichi Sato, o Sato eu digo que digo sempre para ele, o Sato foi o responsável, um dos responsáveis pela minha decisão final de fazer relações internacionais, porque ele nos recebeu muito bem e com aquela simpatia enorme do Sato, o Sato nos conquistou para fazer o curso. E aí estava decidido, aí fiz o vestibular, passei e fomos cursar relações internacionais. Aquele começo era tudo muito estranho, porque o mundo estava mudando. E era o primeiro semestre de 1992. Aí tem mais uma particularidade. Eu fiz relações internacionais com excesso de crédito em 3 anos e meio. E coincidiu que, eu posso sempre dizer isso com muita tranquilidade, talvez eu seja uma das poucas pessoas que fez o curso de Relações Internacionais na UNB sem pegar uma greve de professores. Eu peguei greve de funcionário, peguei outras situações complicadas ali, mas greve de professores eu nunca peguei. Então, é mais uma particularidade naquele momento ali do início de 92. E eu estou dizendo isso porque a gente começou a fazer semestre truncado porque o pessoal já vinha de uma onda de greve. Mas tudo bem, chegamos para fazer relações internacionais e aí eu tive a satisfação, e é isso que eu conto no meu site, né, no joanisval.com. Quem foi o meu professor de introdução ao estudo das relações internacionais? Foi exatamente o Sato. O Sato como professor, eu aprendi uma coisa: os melhores professores devem ficar sempre com as disciplinas introdutórias, porque quando eles ficam com as disciplinas introdutórias, eles conquistam o aluno para aquela carreira, para aquele curso. E tive a imensa satisfação de ter o Sato como meu professor de introdução a relações internacionais, ao estudo das relações internacionais. E aí foi uma paixão pelo curso, e eu confirmei aquilo que eu já tinha, que era aquilo que eu queria fazer. Era aquilo que eu queria fazer como curso, era aquilo que eu queria fazer como carreira. Mas aí a gente sabe que em relações internacionais a gente tem que escolher que caminhos seguir, né? E aí, vindo já depois desse introito todo, a questão do Rafael, e eu estava conversando isso agora com os colegas da USP, quando eu cheguei em relações internacionais, a gente estava vivendo aquelas mudanças todas, e estava vivendo aquele momento que o Fukuyama chamou de o fim da história, e que todo mundo achava que havia acabado com a Guerra Fria, temas relacionados à segurança na área internacional.
pelo menos aqui no Brasil, se achavam isso. Era um período de muita turbulência no mundo, de muita mudança. E nos cursos de relações internacionais, as grandes ênfases, e todo mundo acabava direcionando um pouco para isso, eram economia, integração, Mercosul estava surgindo, atenção, o Mercosul estava surgindo, o Mercosul estava começando, né? A OMC também, os temas de comércio internacional, a OMC ainda era uma expectativa, a OMC ainda era uma expectativa, né? Quando eu me formo em relações internacionais é quando a OMC é criada, né? Os temas muito fortes eram meio ambiente, direitos humanos também estavam ganhando força esses temas, mas eu sempre gostei de segurança, eu sempre gostei de conflito, eu sempre gostei de entender o fenômeno da guerra. E aquilo chocava alguns colegas e sobretudo, o ambiente acadêmico em que a gente vivia, porque relações internacionais, eu digo isso muito para meus alunos, as relações internacionais, desde que o mundo existe, elas se baseiam em dois grandes pilares, em dois alicerces. O comércio, ou seja, as relações econômicas, e a guerra. E a gente vai falar disso mais tarde um pouco, talvez. Não há que se pensar em relações internacionais sem se pensar na paz e na guerra. E naquele primeiro momento da década de 90, esses temas de segurança tinham desaparecido. Eu posso me dizer com muita tranquilidade que naquela época eu era o único realista clássico, raiz. Não estou falando de realista Nutella, não. Estou falando de realista no Departamento de Relações Internacionais, no curso de Relações Internacionais, porque o pessoal não... Eu dou aula de introdução a relações internacionais e eu sempre brinco com meus alunos. Você tem o realismo e o resto. Ah, mas eu gosto do isso, construtivismo. Não. Velho, a boa. Tem o realismo e o restante. Era essa a minha visão na época e eu mantenho. Claro que com alguns ajustes, que a gente evolui, né? Até doenças evoluem porque a gente não vai evoluir, né? Então, mas naquela época era o caos. Hoje a gente tem vários centros de estudo de segurança e defesa no Brasil. A turma que eu estava conversando com ela agora, a gente tinha professores, por exemplo, que são professores do curso de defesa e estratégia lá no Rio de Janeiro, se não me engano, da UFRJ. Na USP, eles estão com linhas de pesquisa na área de segurança, na área de defesa, estudos estratégicos. Nós não tínhamos nada disso na UNB. Nós não tínhamos nada disso na UNB. Então, foi um primeiro desafio eu manter aquela minha percepção. E eu estava comentando agora também há pouco, eu me lembro que uma vez eu perguntei para um professor se a gente ia poder ter uma disciplina de geopolítica como disciplina optativa, e ele quase teve uma síncope. Porque não se admitia falar de assuntos de segurança e defesa. Hoje eu estou muito feliz porque as minhas percepções foram comprovadas. Só mais uma curiosidade, quando eu me formei em Relações Internacionais, eu quis fazer logo em seguida, isso era 1995, eu me formei no primeiro semestre, como eu acabei em 3 anos e meio, e no segundo semestre eu submeti um projeto, né, ao Departamento de Relações Internacionais, um projeto de pesquisa para o mestrado. E o meu projeto de pesquisa em 95 era alguma coisa no sentido de perspectivas de conflito no Oriente Médio da Ásia Central na virada do milênio. Perspectivas de conflito no início do século XXI, envolvendo atores regionais e atores e a participação de estados como a Rússia e os Estados Unidos também. E a minha proposta, onde eu dizia que continuaria a haver conflito na região do Oriente Médio, ali, sobretudo por questões energéticas e tal, a minha proposta foi
taxativamente rechaçada no mestrado em Relações Internacionais. Eu que tinha, para mim foi uma grande frustração, porque eu tinha acabado de sair do curso de Relações Internacionais com notas, modéstia à parte, notas excelentes, né? Eu era um produto da UNB ali de Relações Internacionais, e quando me candidatei ao mestrado dentro da minha própria casa com um projeto que eu achava que fazia sentido, me disseram que aquilo dali não tinha o menor nexo, porque possibilidade de conflito na virada do século, no início do século XXI, no Oriente Médio, isso ia ser uma balela, isso não ia acontecer mais, né? Então, aquilo me frustrou muito, mas me deu motivo para pensar em novos projetos. Então, é só para ilustrar um pouquinho, quer dizer, a gente estava naquele momento muito conturbado, mas relações internacionais eram fascinantes ali e a gente acabou tocando o curso. Desculpa porque falei demais, Rafael, e essa é a sua primeira pergunta, né? Não, que isso. Tá ótimo. Obrigado, viu? Eu vou passar agora pro Christian, que é o próximo que vai fazer a pergunta para o senhor. Viu? Muito obrigado. Boa tarde, senhor Jones Bar. Meu nome é Christian. Mais uma vez eu quero agradecer ao senhor pela presença. É uma grande honra para nós. Então, com tudo que o senhor falou sobre a sua experiência durante a formatura, a situação que o senhor tive que viver na faculdade, que foi o final da Guerra Fria, o fato de não ter pegado uma greve de professores, o fato de ser outra realidade não só no Brasil, sino no mundo. Como que foi, o que o senhor acha que foi o mais importante que tudo isso influenciou durante sua trajetória profissional? Tipo, as experiências negativas, positivas, mas quais foram as mais importantes para o senhor, para a sua trajetória? Eu devo muito, Christian. Christian, você é da onde, só para saber? Eu sou da Bolívia. Da Bolívia, muito bom, muito bom. Uma coisa muito rica nos nossos cursos de relações internacionais, e essa é uma experiência que eu que para mim, já que você perguntou, é uma experiência marcante, não só na minha vida profissional, como na minha vida pessoal, foi os amigos de vários pontos do mundo que eu acabei fazendo, né? Então, a gente tinha amigos, por exemplo, aqui da América Latina, mas tinha amigos de outros cantos do planeta, né? Da Romênia, dos Estados Unidos, dos países africanos também, de vários países africanos. E é legal, isso é um aspecto muito bacana de relações internacionais, é que a gente conhece mais o outro e aí a gente aprende o quanto que a gente é igual no final das contas, no final das contas. E isso ajuda a entender as relações internacionais também. Então, o que marca os professores? Os professores, isso é fundamental, porque os professores acabam te estimulando muito a perseverar, a curiosidade, o interesse que eu acho que todo aluno de relações internacionais tem que ter, e todo profissional de relações internacionais tem que ter, a curiosidade e o interesse de conhecer realmente como as coisas funcionam no mundo. Isso é fundamental. E aí, rapaz, será que a gente tem tempo ainda? Eu já falei muito. Vamos lá. Que apareceu aqui que estava quase encerrando, mas aí a gente continua. Outra sala. Sim, qualquer coisa a gente abre uma outra sala. Pode continuar. Tá. Qualquer coisa, eu não sei se vocês usam o Google Meeting também, porque o Meeting pode ser mais fácil. O Meeting não tem limitação de tempo. Não grava. A gente utiliza o Zoom porque é mais fácil de gravar. Entendi. Não, então selva, conduta de combate. Vamos lá. Pode continuar. Obrigado. Vamos lá. Eu digo isso muito para os meus alunos de relações internacionais. Você não pode ser um profissional de relações internacionais se você, não for um ponto de interrogação ambulante, querendo entender realmente o que está acontecendo. 2, se você tiver qualquer forma de preconceito, né? Porque a gente lida com o mundo é o nosso campo de trabalho.
E as pessoas são diferentes ao mesmo tempo que são semelhantes a nós. Mas eu tenho que entender essas particularidades, né? E 3, para fazer relações internacionais e para ser um bom profissional de relações internacionais, na minha opinião, é fundamental que você conheça história. E aí eu vou abrir o paralelo, história e geografia. Por que isso? Porque isso vai te ajudar na tua percepção do todo. Então, durante o curso de Relações Internacionais na UNB, uma coisa que me chamava muito a atenção e que eu sei que é diferente de outras faculdades, de outras universidades pelo país, é que nós montávamos o nosso curso, nós montávamos a nossa grade, nós direcionávamos o nosso curso para aquilo que a gente queria. E naquela época, eu soube que até bem pouco tempo o nego estava utilizando isso. Naquela época a gente fez uma planilha, não era de computador, era de papel mesmo, depois passava, mas sobre direcionamento da carreira. E eu queria me direcionar, na época, para a economia internacional. Então, até muito pouco tempo eu sei que nego usou, talvez umas 2 gerações anteriores a de vocês, a gente fez toda a arvorezinha para o direcionamento para a economia internacional. Então, se o aluno de Relações Internacionais quisesse direcionar para essa área, ele tinha que fazer todo aquele conjunto de disciplinas, pegando disciplinas da economia e tudo. Inclusive o famigerado Cálculo 1. Cálculo 1, que para nós de humanas é a visão do inferno. Eu lembro que a gente liderou o movimento, de calouro ainda, né, de segundo semestre, a gente liderou o movimento de Relações Internacionais para fazer Cálculo 1. E foram vários alunos de vários semestres, né, pegando a nossa planilhinha de economia, que via que para fazer economia tinha que fazer Cálculo 1, e a gente foi fazer Cálculo 1. Acho que foram uns 15 alunos de Relações Internacionais. No final das contas, sobrevivemos eu e mais 2 colegas, né? Um deles, inclusive, baita profissional de Relações Internacionais, mas que vinha de formação de colégio militar, então tinha... exata sempre foi muito natural para ele, né? Então a gente tinha que direcionar o curso. E aquilo muitas vezes era complicado. No final das contas, eu acabei mudando o eixo muito mais para a política internacional do que para a economia, mas de todo jeito, essa visão generalista de relações internacionais, ela talvez seja o mais marcante no nosso curso, o que nos vai permitir ver realmente o mundo como um todo. Então, eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, foi fundamental na minha trajetória profissional. Depois, eu fiz o curso de Direito, e o Direito também foi muito importante, mas quando eu cheguei para fazer o curso de Direito, eu já vinha com uma bagagem muito boa de relações internacionais. Eu já vinha com uma bagagem de relações internacionais. E no curso de Relações Internacionais, naquela época, eles ensinavam a gente a pensar, a escrever, a argumentar. E isso foi fundamental para o meu curso de Direito, né? Direito a gente usa para fazer para muita coisa prática, no sentido de o mercado está mais aberto, mas relações internacionais vão dar fundamento para o raciocínio que você precisava num curso de Direito. Muito obrigado, senhor Dionisbar. Acho que foi de muita importância para a gente, tanto para nós como vai ser para a turma, aquela informação da sua experiência. Agora vou deixar a minha colega Fanny para fazer a sua pergunta. Tá mudo, Fanny. Boa tarde, Dionisval. Acho que agora sim. Foi. Mais uma vez, obrigada, né, pelo tempo. Você já conversou muito, eu gostei muito da sua fala, né, de aquela questão de a diversidade da faculdade e tudo mais. Eu acho que é um tema de interesse de muitas pessoas que estudam na UNB. E aí você já falou muito sobre as experiências boas que você teve, e aí eu queria perguntar um pouquinho mais sobre, na sua opinião pessoal, né, como que você acha que teve algum ponto que você pensou no momento que podia ser melhorado no curso de Relações Internacionais da UNB?
Boa pergunta, Fanny. Fanny, você é da onde? Só para eu saber. Da Costa do Marfim. Ah, Côte d'Ivoire, muito bom, muito bom. Sempre nossos alunos lá do outro lado do Atlântico, a gente tinha bons amigos, bons amigos. Eu tinha um grande amigo que era da Costa do Marfim, né, no meu curso de Relações Internacionais. Bom, o que pode ser melhorado? Eu acho que bom, eu vou falar da minha época, né? A grade precisava ser mais organizada e eu acho que o aluno de Relações Internacionais ele precisa ter um direcionamento já desde o início, desde que chega no curso. Porque, como o curso é muito generalista, há um grande risco de você terminar o seu curso de Relações Internacionais sem saber o que você fez, de fato, e para onde você vai seguir. Para onde você vai seguir. E aí eu estou falando realmente em como é que eu vou exercer a minha profissão de internacionalista. Porque a gente chega com muita dúvida e certamente vai sair com mais dúvida ainda. Mas é importante, e eu sempre aconselhei isso para os meus alunos de relações internacionais também, é importante que dentro desse universo generalista você escolha uma área específica, já lá pelo 5º semestre de preferência, para investir. Eu quero me voltar para a economia internacional, ótimo. Não, eu quero voltar para a política internacional, eu quero estudar um tema específico, para que você já possa sair com alguma bagagem. Porque o profissional de relações internacionais hoje ele é um grande analista. E as pessoas não têm muita noção disso. Então, eu não posso ser um analista de economia internacional se eu não domino economia. Porque um economista pode falar de economia internacional, mas se um profissional de relações internacionais for falar de economia internacional, ele certamente vai falar melhor do que o economista, desde que ele tenha base de economia também, né? Eu não posso me dizer, e isso é importante também para o aluno de relações internacionais, sobretudo para quem está começando, outros idiomas. Outros idiomas, isso é fundamental. Isso é fundamental. E quando eu falo de outros idiomas, eu não falo nem de inglês, porque inglês eu sempre disse para os meus alunos de graduação, eu dava aula de introdução em relações internacionais. Inglês você tem uma obrigação. Mas eu não gosto de inglês. Morra. Mas é língua imperialista. Morra 2 vezes. É como eu digo para os meus alunos também. Mas eu não gosto do realismo. Morra. Isso é um problema seu. Mas para atuar em relações internacionais, você tem que entender como a banda toca. E aí você tem que saber de inglês. Inglês é natural. Uma segunda língua hoje que é fundamental para o profissional de relações internacionais, o Christian já sai na vantagem, é o espanhol. O Christian já sai na vantagem, é o espanhol. Né? Mas para nós de relações internacionais, o inglês e o espanhol, você já está nivelado com eles. Você tem que dominar essas línguas de trabalho. E aí é que eu puxo outras línguas. O francês, 72 países francófonos, não é isso, Fanny? Então, é uma língua com a qual você circula no mundo também. Além do que, é uma língua belíssima. Meu primeiro emprego foi como professor de francês. Então, francês já te dá um diferencial. Um alemão, um russo, dependendo da área em que você for trabalhar, você tem que falar árabe. Você tem que conhecer hebraico. Eu quero trabalhar com Oriente Médio. Tá, filho, o que você conhece de árabe e hebraico? Para começar a brincar. São insumos que na nossa profissão a gente tem que ter. Eu quero trabalhar com Rússia. Você quer trabalhar com Rússia. Você já está vendo a Rússia, sempre teve interesse. Começa a estudar russo. E se você começa a estudar russo no teu 4º semestre, 3º, 5º, quando você conclui o seu curso de Relações Internacionais, você já tem alguma base. Então,
são orientações no sentido de que você tem que buscar uma especialização no nosso curso. Porque se você sair do curso de Relações Internacionais sem um direcionamento, vai ser muito mais complicado você alcançar uma colocação no mercado de trabalho. Muito bom, interessante, né? Esse ponto das línguas. Eu acredito que meus colegas vão concordar comigo que a UNB não tem disciplinas assim que sejam impartidas em outra língua, né? A gente tem uma disciplina, né, que é em espanhol, mas eu acho que é a única, né? Então eu acredito que essa questão deveria ser mais, a gente deveria dar um foco maior, assim, para ter outras disciplinas que sejam feitas em outras línguas. Num curso de Relações Internacionais, Fanny, isso é fundamental. Sim, eu concordo. E assim, é curioso, né? Além de você ter feito o curso 30 anos atrás, eu acredito que também os colegas vão concordar, né, com essa questão da grade horária, né? Muitos alunos também não estão conformes com a grade, né? Muitas vezes a gente se sente muito perdido também. Qual que vai ser o caminho que a gente vai seguir, né? Porque tem muitos colegas que gostam de economia. Mas assim, a grade de relações internacionais, ela não é muito focada, né, nesse ponto, né? Eu acho que o nosso curso, ele tem um foco maior na questão diplomática. Mas assim, muito obrigada pela sua resposta. Foi muito boa. E se vocês quiserem complementar, eu posso passar a palavra para a Olay. Obrigada. Então, nós tivemos um seminário em que a gente tinha que apresentar um artigo. E o nome desse artigo é The Vulnerable Hypothesis of the World. The Vulnerable World Hypothesis, que significa hipótese do mundo vulnerável, a hipótese do mundo vulnerável. E aí, qual que é a premissa fundamental trazida pelo autor? Ele trabalha com uma metáfora, basicamente de uma urna, e nessa urna tem bolas brancas e bolas pretas. As bolas brancas são as ideias inovadoras e tecnológicas que promovem o desenvolvimento da sociedade. E já essas bolas pretas são aquelas invenções, aquelas criações que advinam da mentalidade humana, só que elas são maléficas. Por exemplo, o armamento nuclear, armamento bélico, que podem gerar grandes perdas, né, grandes destruições em massa, podem acabar com o planeta, podem destruir, né, outros países. E aí, o ponto onde eu quero chegar. Como que o senhor entende essa questão da vulnerabilidade do mundo em virtude dessas ações humanas e se existe alguma mobilização internacional para conter o avanço dessa vulnerabilidade na comunidade internacional? Se os estados eles vêm se engajando, convergindo esforços para poder romper esse avanço do armamento nuclear, do armamento bélico, como que está ocorrendo na prática? Tendo em vista que o senhor trabalha com essa parte de segurança internacional. Vamos lá. Primeiro, não se assustem com o que eu vou dizer, porque eu vou jogar água nisso. Eu vou jogar água. Né? Não em vocês, claro. Não em vocês, eu não vou jogar água em vocês, estou bebendo água aqui, inclusive. Mas relações internacionais como disciplina, vocês sabem disso, mas não sei se todo mundo que vai ver esse vídeo sabe disso. Relações internacionais como disciplina independente, começa a disciplina ao final da Primeira Guerra Mundial. Ao final da Primeira Guerra Mundial, no Reino Unido e nos Estados Unidos. E o objetivo de relações internacionais era, sobretudo, entender
o fenômeno da guerra, o fenômeno do conflito humano, entender como o mundo funcionava para se tentar evitar conflitos futuros. É nessa época que surge a escola idealista de relações internacionais. Eu não sei se vocês ainda estudam isso, porque, como eu disse, eu sou tiranossáurico, né? O idealismo nas relações internacionais surge a partir desse momento. E quem defende essa ideia de governança global, quem defende essa ideia de alternativas de paz e harmonia, para vocês não estão sozinhos nisso, né? Porque você pega um dos grandes mentores dessa reflexão idealista foi nada mais, nada menos do que o presidente Woodrow Wilson, né? Que era da área, que era professor universitário. Mas então se constrói ao longo do século XX a corrente idealista que vê a possibilidade, e aí eu não estou falando só do Wilson, com base também nas reflexões de Kant, paz perpétua, nas reflexões que vão lá atrás no direito internacional, o próprio Hugo Grotius, se poderia construir regimes internacionais, e eu acho que eu estou falando, não sei se eu estou me fazendo entender, vocês são de relações internacionais, eu acredito que não haja problema nisso. Se eu estiver sendo muito técnico, me corrijam, me digam. Construir regimes internacionais para se garantir relações pacíficas e para se garantir harmonia no mundo. E a origem disso é o que nós chamamos durante muito tempo de escola idealista de relações internacionais. Só que o mundo não é o mundo do dever ser. É o mundo daquilo que é. E aí eu venho com a minha percepção realista de mundo, né? Alguns falam numa governança global para contenção das armas de destruição em massa. Balela. Isso não acontece. As relações internacionais são relações de força, poder. Poder entendido como capacidade de influência. E a minha capacidade de influenciar o sistema vai estar relacionada ao poder que eu possa exercer nesse sistema. Seja ele um poder econômico, um poder político, e aí um soft power, mas nenhum desses poderes se completa sem o poder militar, sem a capacidade militar. A única coisa que faz hoje, o que é mais importante para evitar um conflito nuclear, é exatamente a manutenção do status quo. O que a gente, se a gente puder fazer um paralelo, era a ideia nos anos 70 da destruição mútua assegurada. Eu não vou usar armas nucleares, não porque um sistema internacional de governança vai me fazer abrir mão disso. Não vai. Ninguém vai abrir mão dos seus arsenais. Eu não abriria se eu tivesse. Mas o que vai fazer com que eu não use esses arsenais é exatamente o receio do outro usar. Isso hoje parece alguma coisa muito distante, mas quando a gente vê que nós temos hoje, num contexto internacional, o New START, que é o acordo entre União Rússia e Estados Unidos sobre armas nucleares, que está para ser renegociado ano que vem, e que até agora não se chegou a um consenso, porque os americanos queriam inserir a China, e a China disse que não está muito disposta a entrar, mesmo porque agora a China acabou de sair a notícia que os chineses estão dobrando os seus arsenais nucleares. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o acordo só pode ser feito para garantir um equilíbrio de poder. E não é ilusório acreditar na governança internacional. Isso é muito duro. Às vezes eu digo para meus alunos de relações internacionais, pegando o teu exemplo, não existe, no final das contas, bola preta nem bola branca, porque é cinza. É cinza.
Então, é mais do que um mecanismo de segurança, de governança que garanta o não uso de armas nucleares, por exemplo. Mais importante que isso é um mecanismo de segurança que faça com que quem tem seja impelido a dizer que a não usar, porque sabe que se usar, acabou. Então, eu não sei se eu respondi, mas há algumas áreas é possível você ter regimes internacionais. Em outras, hard power não rola. E só mais uma questão. E a política externa brasileira sobre essa temática? Como ela está sendo construída? Como que ela está sendo desenvolvida? No caso nuclear, o Brasil tem uma posição muito bem definida. Não cabe aqui a gente questionar, criticar, mas a posição do Brasil, desde a Constituição de 88, é de uso da energia nuclear apenas para fins pacíficos. E essa é uma percepção comum tanto nos segmentos civis como nos segmentos militares da sociedade. Além disso, nós somos signatários do Tratado de Não Proliferação, do TNP, né? E somos signatários também do Tratado de Tlatelolco, ou seja, que estabelece a nossa região aqui como uma região, América Latina, América do Sul, particularmente, livre de armas nucleares. Então, a opção para o Brasil foi não seguir por esse caminho. Não seguir por esse caminho. Foi uma opção política. Mas a gente não pode esquecer também, e quem é de relações internacionais lida com segurança tem que estar muito atento a isso, a gente também não pode esquecer de que temos que ter capacidade dissuasória e capacidade, portanto, para fazer com que um ator externo que tenha interesse em interferir no Brasil não faça, seja dissuadido para fazê-lo. E aí, claro que isso não se faz, no nosso caso, por opção, com arsenais nucleares ou mesmo com armas de destruição em massa, não faz sentido isso. Mas isso se faz com investimento em defesa, investimento em capacitação de forças armadas e, é claro, com a nossa diplomacia também. O soldado e o diplomata. O soldado e o diplomata são duas faces da política externa. Eu tenho que ter o diplomata para, em tempos de paz, garantir as boas relações, mas eu tenho que ter o soldado, o militar atrás, garantindo também a possibilidade de usar força se necessário. E no tempo de guerra, eu tenho o militar se sobrepondo e usando os meios militares para perseguir os interesses nacionais, e eu tenho que ter o diplomata para negociar a paz. Não dá para separar os dois. Também. Então, política externa, a gente precisa de orientação. A gente precisa ter nortes na nossa política externa. Eu acho que a gente pode melhorar mais isso, para não deixar você sem uma resposta. Eu acho que a gente precisa ter mais diretrizes, começar a direcionar mais a nossa política externa. Mas, para isso, a gente precisa ter um programa. E, a partir desses objetivos, eu digo, eu vou seguir esse caminho. Isso é uma decisão política que o conjunto da sociedade tem que tomar por meio dos seus agentes políticos. Eu tenho só uma pergunta aqui para o senhor, rapidinho. Desculpa, Alexandre, só interromper. O senhor disse agora há pouco, né, que eu só conseguiria evitar, eu só não usaria armas caso eu tivesse receio que o outro revide, não é isso? Então, assim, partindo agora para um plano filosófico aí, né, de elucubrações, se a gente pensar, então, que possa haver uma tecnologia capaz de eu atacar o inimigo e que ele não revide, entendeu? Caso haja uma tecnologia capaz de fazer isso, ou seja, então não existe nenhum mecanismo, não pode existir nenhum mecanismo capaz de impedir que isso aconteça, que um ataque o outro e destrua, podemos dizimar aí a humanidade inteira, ou então, sei lá, um país inteiro, não
não existe nenhuma possibilidade de impedir com que isso aconteça. É porque era justamente essa a questão do texto, né? Assim, essas tecnologias podem surgir e não existe nada que a gente possa fazer para impedi-las, né? De destruir a humanidade. Né? Aí, Rafael, eu vou dizer, existe. E são vocês. É o profissional de relações internacionais. Porque quando você chega num nível como esse, e é exatamente isso que está acontecendo agora. Hoje nós estamos entrando numa nova era de armas. Por exemplo, armas hipersônicas, o espaço sendo utilizado na área bélica, a nanotecnologia, drones. A gente está toda uma nova geração de armas aí que podem ser, inclusive, mais letais e efetivas do que arsenais nucleares. E o que vai evitar que alguém use essas armas até de maneira involuntária, numa confusão? Exatamente a capacidade que nós consigamos desenvolver de conhecer o outro e nos relacionarmos com o outro. Se eu puder fazer um paralelo com isso, Rafael, eu lembro o seguinte: no auge da Guerra Fria, e volta à nossa percepção de história, que o profissional de relações internacionais tem que ter. No auge da Guerra Fria, talvez o momento mais complexo foi a crise dos mísseis de Cuba. Né? E na crise dos mísseis de 62, depois que aquilo tudo amainou, soviéticos e norte-americanos criaram os mecanismos de comunicação bilateral, que a gente pode resumir na ideia do famoso telefone vermelho, que serviam exatamente para evitar isso. Quanto mais eu conheço o outro, quanto mais eu interajo com o outro, menos medo eu tenho dele. E se eu tenho menos medo dele, eu estou mais aberto a um diálogo. O profissional de relações internacionais entra aí para contribuir para que haja esse diálogo. Ok, muito obrigado, viu? É interessante, assim, como para a gente, como para os alunos que vão ver essa entrevista depois, é que chamou a atenção, o senhor é atualmente consultor legislativo do Senado Federal na área de Relações Exteriores e Defesa Nacional, certo? Certo. Então, eu gostaria de saber um pouco mais como que é a dinâmica do trabalho lá, quais são as funções que o senhor realiza no seu ambiente de trabalho, se existe um trabalho em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores, né, com alguma divisão. Seria interessante o senhor dar esse know-how para a gente. Obrigado. Vamos lá. Da tua pergunta, eu vou puxar algumas coisas sobre a nossa profissão. Tá, você está saindo do curso de Relações Internacionais. E aí? O que eu vou fazer da minha vida? Eu acho que é a pergunta que está todo mundo se fazendo. Para onde é que eu vou agora? Eu não sei se a Fanny volta para a Costa do Marfim, eu não sei se o Christian volta para a Bolívia, eu não sei o que o Rafael vai fazer da vida dele, o Alexandre, ou o Lael. Mas você está se formando daqui a pouco e você vai dizer: o que eu vou fazer na vida? Uma coisa positiva que eu vou dizer para vocês: a gente não sabe. Mas o positivo disso tudo é que quando eu saí há 25 anos, e tem exatamente 25 anos, a gente não sabia também. E naquela época, as possibilidades de mercado de trabalho eram mínimas. Tanto que eu me direcionei bem para o curso de Direito e tudo. Né? Mas hoje você tem a iniciativa privada, o setor privado, onde você pode atuar nas empresas. Hoje os órgãos públicos contratam profissionais de relações internacionais. Eu estou hoje no Ministério da Defesa.
eu dirijo um órgão de assessoramento do ministro da Defesa. Em relações internacionais, a gente faz isso, a gente assessora. E no órgão que eu dirijo, no Instituto Candidato Calógeras do Ministério da Defesa, eu tenho 3 estagiários de relações internacionais. E o que eu busco fazer com meus estagiários é prepará-los para que eles sejam bons analistas. Então, um caminho que você pode tomar em relações internacionais é trabalhar com análise, no setor público ou no setor privado. Um outro caminho que você pode tomar é o caminho acadêmico. E é uma responsabilidade muito grande, porque você vai preparar as novas gerações. Se você for sério, se você for um profissional sério, como professor, você tem que estar preocupado com isso. Em preparar os próximos bons profissionais de relações internacionais. Você pode fazer um concurso e seguir para determinadas carreiras no Estado. Inteligência, onde eu preciso de bons analistas. Mas você pode ser um bom gestor governamental, você pode seguir a carreira diplomática. A maior parte de relações internacionais não vai para a carreira diplomática. A gente entra, todo mundo achando que vai ser diplomata, e aí já no terceiro semestre já não quer saber daquilo, né? Então, todo mundo riu, né? Porque era exatamente isso. Entra, não, eu vou ser diplomata, já estou pronto para ser diplomata. Depois do terceiro semestre, eu já viu que não é mais isso. Tá? Mas você pode seguir a diplomacia, né? Você pode seguir a carreira diplomática, você pode trabalhar em organismos internacionais, que hoje, inclusive os que estão no Brasil, sabem que existe o profissional de relações internacionais. Na minha época, isso não existia. Ninguém sabia o que era relações internacionais. E a gente não sabia que a gente se chamava internacionalista. E as minhas fotos de formatura, a roupa de formatura, a faixa era vermelha, que o pessoal achava que era parecido com direito, e não azul, que é a cor de relações internacionais. Então, para vocês saberem o nível de ignorância. Você pode trabalhar no Senado também. Concurso para consultor legislativo é um concurso que ocorre uma vez a cada 10 anos, geralmente para uma vaga. E o que a gente faz? O que a gente faz lá? A gente assessora os senadores e as comissões e a presidência do Senado em assuntos da nossa área específica. Relações internacionais, no meu caso, relações exteriores, defesa e inteligência. E ali, isso vai desde assessoramento direto, às vezes, nós somos conselheiros dos parlamentares. Às vezes o parlamentar quer conversar sobre um determinado tema, como é que está a situação da... Vou chutar, estou fora há 2 anos, né, do Senado. Como é que está a situação do mar do Sul da China? E aí eu vou fazer um panorama e vou dizer para o parlamentar, vou dizer para o senador, está acontecendo isso, dessa maneira. Nós também analisamos projetos de lei que são apresentados pelos parlamentares ou que vêm do Poder Executivo. Claro que nessa área de relações internacionais vem pouca coisa, né? Porque é política externa. Mas, por exemplo, a política de defesa, a política nacional de defesa, a estratégia nacional de defesa, vai para nós para serem analisadas. E nós produzimos legislação também. Nós produzimos legislação, minutas de legislação, que são apresentadas, são submetidas aos parlamentares, e que, se eles acharem conveniente, geralmente a gente produz a pedido do parlamentar, eles vão apresentar, e aí eu vou ter um projeto de lei que vai tramitar e que pode vir a ser uma lei, ou pode ser uma mudança na Constituição. Então, a gente dá esse assessoramento legislativo aos parlamentares, um assessoramento técnico, efetivamente, porque o consultor legislativo, a gente tem consultores em diferentes áreas. Então, das áreas jurídicas, por exemplo, direito constitucional, ou no meu caso também, direito internacional,
economia, direitos humanos, educação, saúde e relações internacionais também, defesa e inteligência. Então, nós somos especialistas em determinarmos para fazer o assessoramento legislativo. Jonisval, E é e muito o que como vai que fazer um profissional. funciona esse direcionamento para essas divisões? Porque, pelo que eu entendi, cada consultor é responsável por uma matéria específica. Então, o senhor passou no concurso, perfeito, mas como que foi esse encaminhamento para a divisão a qual o senhor está lotado hoje? Não, eu passei num concurso para Relações Exteriores e Defesa Nacional. Era uma vaga específica para Relações Exteriores e Defesa Nacional. Então, o concurso ele é feito, como ele disse, a cada 10 anos e são abertas, digamos, 20 vagas. Uma vaga para Relações Exteriores e Defesa Nacional, 2 vagas para Direito Constitucional, uma vaga para Economia Internacional, uma vaga para Saúde, uma vaga para Educação. Então, quando você já faz voltada para aquela área. O que requer, no caso do nosso concurso especificamente, um nível de especialização mais aprofundado. Não é um concurso, normalmente, que você vai fazer assim que você começa a sua carreira profissional, regra geral. Por quê? Porque exige um certo amadurecimento do conhecimento que você tem. Perfeito, está respondido. Obrigado. Bom, Jonisval, muito obrigada. Realmente foi uma rodada de conversa muito boa. Assim, novamente, obrigada pelo tempo, né? Obrigada por compartilhar suas experiências e um pouquinho dos seus conhecimentos para a turma. Eu acredito que vai agregar muito valor, assim. Realmente é de nosso interesse, né? Assim, conhecer um pouquinho mais sobre as experiências de profissionais em relações internacionais e ainda mais de pessoas, né, que estudaram na UNB. Então, sou gratidão, né, e uma honra ter assim esse tempinho para conversar com o senhor. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado, Fanny, Alexandre. É Fanny ou Fanny? Fanny. Fanny. Obrigado, Fanny, Alexandre, Christian, Rafael e Lael. Sempre que quiserem, a gente está aí para conversar. Deixa eu fazer minha propaganda também. Eu não ganho dinheiro com isso, não, mas eu divulgo a minha maneira de ver o mundo. Então, na hora de editar aí, ó, Lael, bota isso aí, ó, meu site, joanisval.com, joanisval.com. Tem o meu canal do YouTube. Se inscreva no meu canal do YouTube, ajude, marca lá, inscrito no canal do Jonisval. Eu falo de um monte de coisa, inclusive de assuntos de interesse de relações internacionais. O meu canal no YouTube é Joanisval BSB, tudo junto. Joanisval BSB, tudo junto. Olha lá, Lael, na hora de editar, bota isso lá. Bota a legenda. Né? Joanisval BSB, né? No YouTube. E me ajudem a aumentar o número de pessoas inscritas no canal. E tem também a minha página, o meu perfil público do Instagram, que uma das coisas que eu faço é indicação de livros, e que são livros de interesse, muitas vezes, da gente de relações internacionais. Meu canal no Instagram é tudo junto, Joanisval Goncalves, é o Gonçalves sem o cedilha, Joanisval Goncalves, e aí você me encontra lá no Instagram também, e a gente está sempre fazendo alguns comentários, postando bobagem também, quem tem que postar bobagem também, a vida não pode ser séria o tempo todo, né? A gente tem que ver a vida de uma forma muito amena também, né? Senão ninguém chega aos 40 anos. Muito bom. Eu acredito que o pessoal vai se interessar pelo seu conteúdo, sim. Obrigada pela indicação. E você está esquecendo do Frumentários também, né? É o Frumentários, é porque o Frumentários você pode acessar de duas, é o meu site, você pode acessar de duas maneiras, frumentarios.com, ou, o que é mais fácil, se você digitar joanisval.com, você vai cair no Frumentários. Exatamente. Conheçam o Frumentários, joanisval.com,
A gente coloca um monte de coisa ali que eu acho que pode ser de interesse de vocês. E aí, como o Lael vai editar essa parte agora, já convido vocês para a minha live que eu vou fazer no domingo às 17 horas, pelo meu canal do Instagram, Joanisval Goncalves, domingo às 17 horas, e a gente vai falar dos mitos e fatos da independência do Brasil. Quem gostar desses assuntos, a gente vai contar algumas curiosidades bem interessantes da independência, do nosso processo de independência. Aí Daqui vai ser a 2 bom. anos a gente faz 200 anos. Aí vai ser Vai bom. ser divertido. Estão convidados. Muito obrigado. E... Próxima, gente. Vou encerrar a gravação.